Boa noite, Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui para mais uma live, né? Com o tema hoje, perdão. Isso, perdoar eu, né? E nós teremos nessa noite um testemunho, né, de um casal abençoado. Então vamos entrando, gente. Boa noite para todos vocês. À medida que vocês forem sendo abençoados com esse vídeo, vão postando para os amigos, para que vidas sejam influenciadas para a glória de Deus. Amém. Seja muito bem-vinda aí ao nosso meio. Quem já está entrando aí conosco. Vamos pra cá um pouquinho. Vamos convidar, né, nossos amigos, vamos compartilhar essa live. Daqui a pouquinho eu já vou estar convidando, né, o nosso casal dessa noite. E o tema é um tema muito relevante, né, para os nossos dias. É um tema que... Boa noite, Filó, seja bem-vinda. Mari, né, sejam todos bem-vindas em nome de Jesus. Bem-vindos, né? Vou começar a falar bem-vindos, né? Porque aqui é para tanto para casados como para solteiros. Então é um tema muito importante, não é? Que é o perdão. E a gente sabe que o perdão a gente tem que praticar, né? A gente tem que escolher o perdão e é em todas as áreas, seja no relacionamento marido e mulher, seja relacionamento com os nossos amigos, irmãos, nossa família. Então, o perdão é um tema muito do nosso dia a dia, né? Que a gente vive no nosso dia a dia. E a gente adianta logo que perdão é uma escolha. Você tem que escolher perdoar. Isso, não, Filó, não precisa sair não, viu? É uma live, perdão é um tema que cabe a todos os, né, todas as pessoas precisam ouvir de perdão, precisam aprender, não é, o que é o perdão, e até mesmo transmitir para outros, não é? Que nós temos pessoas aqui que trabalham com vidas, você é uma dessas pessoas, né, que trabalha com vidas. Então é importante que a gente esteja aprendendo mais ainda nessa noite sobre o perdão. Olha, Verinha. Vamos entrando. Gente, vão convidando aí, tá? Compartilha essa live aí com os amigas de vocês, casais amigos de vocês, né? Casais de namorados, noivos, casados, certo? Nós vamos fazer uma leitura bíblica aqui, tá bom? E hoje nós teremos a participação de um casal muito abençoado, né? Nosso irmão Josué, nossa irmã Luciene. Luciene. Então vamos estar absorvendo bastante a instrução que Deus tem para nos dar através da vida deles. E agora nós vamos. Antes de fazer a leitura, eu vou só dizer, fazer uma breve apresentação, né? Nossa, que nós sempre fazemos. Sim, Eu sou Kaline de João. eu sou João de Caline, Somos casados para sempre há 24 anos. pais para toda a vida de João Pedro, Henrique Benon e Samuel. Isso, então está aí a nossa apresentação, tá? E vamos aí agora a nossa leitura bíblica, tá bom? Nessa noite. A nossa leitura está em Mateus, no capítulo 6, no verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará e vos perdoará. É isso mesmo. Então, a gente vem com a lição muito forte aqui, né? Em que Deus, ele nos perdoa. Ele fala aqui, vos perdoará a vós. Então, tem uma condicional antes, né? Se perdoardes aos homens, né? Como a palavra nos traz. Se perdoardes naquele momento, aquilo que nos ofendeu, estivermos dispostos, decididos, porque perdão é decisão. Então, se nós estivermos decididos a perdoar, né, aquela ofensa, né, o nosso Pai muito mais nos perdoará naquilo que nós somos falhos, muitas vezes. E a palavra ainda diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então é muito sério, né, gente, essa questão do perdão. Como meu esposo falou, perdoar é decisão, não é?
o Senhor não nos obriga, Ele nos conduz e nos motiva a perdoarmos. E o perdão está condicionado também em nossas vidas ao perdão de Deus para conosco, não é? A gente quer Vamos orar, né? ser perdoado, né? Então a gente precisa aprender a perdoar também. Vamos orar nesse momento? Isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande e exaltado é o teu nome. Amém. Nós queremos colocar em tuas mãos agora, no teu altar, tudo o que for discutido aqui nesta noite, Senhor. Sim, Deus. Usa os teus filhos, Pai, o casal que nós convidamos. Usa-os, Pai, para que Abençoa, falem poderosamente aos nossos Para a glória do corações, teu Senhor. nome, Senhor. Abençoa toda esta nossa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós queríamos convidar, né? Queríamos convidar o nosso casal, o irmão Josué e a irmã Luciene, que estejam solicitando aí, né? Para que vocês estejam aqui conosco nessa Dá uma olhada noite. aqui. Vocês estão aqui. É Luciene. Luciene, né? Estão chamando aqui. Convidando, Aguardando aqui. chamando a irmã Luciene. Não sei se ela vai fazer no celular dela. Qualquer coisa a gente muda aí, né? Isso. Mas vamos ver, gente, se eles. Olha, gente. É isso. A Olá! paz do Senhor, irmão. Oi, Paz do pessoal, tudo Senhor, bem? meus irmãos. Paz. Que honra, viu, tê-los aqui conosco nessa noite. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É uma honra nossa poder participar desse ministério abençoador Amém. e também poder discutir esse tema tão importante na vida de famílias, de casais, que é o perdão, né? O perdão. Mas Eu queria que deixa assim vocês. falar. Só um minutinho, eu queria que vocês se apresentassem, aquela apresentação que a gente faz, né? E toda vez que a gente levantar esse lápisinho rosa, aí a gente intervém um pouquinho no bate-papo, ok? Tranquilo. Eu sou Josué de Luciene, Eu sou Luciene de Josué. nós somos casados há 29 anos, somos pais de um casal de filhos, Josué Júnior e Catarina Almeida Souza, e já vivemos na presença do Senhor, né? Desde 2010 a gente começou um processo com Deus. E apaixonado por essa mulher que só faz me perdoar esse tempo todo. Eita Deus! Ai, que maravilha. É isso. E a gente estava falando aqui, irmão Josué e irmã Luciene, que nós somos o tempo todo, né? Nós somos desafiados no dia a dia a perdoar, não é? Perdoar o nosso cônjuge, perdoar o nosso irmão em Cristo, o nosso amigo, a nossa mãe, nossos filhos, não é? E a gente falou também que perdão é decisão, a gente tem que escolher perdoar. Então a gente queria conhecer nessa noite um pouco da história de vocês, né, como casal, e saber como foi que chegou o perdão aí Por que o perdão teve que chegar aí no relacionamento de vocês, né? Estão com a palavra. Como ele tem influenciado, né, na vida de vocês esse tempo. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, mais uma vez, por esse privilégio de poder compartilhar essa palavra nesse ministério. E também dar as boas-vindas a quem está chegando aí, agradecer a cada um que está nos honrando, para que a gente juntos possamos honrar a Deus com esse ministério, com essa palavra. E eu espero que eu e minha esposa, que nós quatro, esses dois casais, nós possamos juntos fazer o que Deus quer, que é pregar o Evangelho, que é exaltar o nome dEle e ajudar a transformar vidas através dos nossos exemplos vividos com Deus, né? Porque tudo isso que vai começar agora, gente, só é possível por conta de uma tomada de decisão nossa. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Amém, glória a Deus. A nossa história de vida parece com milhões de outras mais. Como eu tenho uma história de vida que eu vim de um casamento que eu consegui destruir. Eu tive uma história de vida que, como todo jovem, aventureiro na vida, sem conhecer a Deus, apesar que minha mãe, ela é de formação cristã, era assembleiana, mas meu pai muito mundano, e conseguiu me criar com aquele conceito de homem que todo mundo conhece, o homem pode tudo, o homem faz tudo. Tal.
A gente cresce nessa vertente e começa a conhecer pessoas e trabalhar na vida comercial e profissional e vai se desenvolvendo como um homem mundano. E assim foi minha vida. Aí caso, conheci uma pessoa boa, mas também sem conhecimento de Deus. E a gente foi, até então eu comecei a praticar só eu, só eu, só eu, só eu, e sempre achando que eu estava com razão em tudo. Consegui destruir um casamento e depois de muitas aventuras, idas e vindas e tudo mais, eu conheço o Luciene em 91, final de 91, para ser exato, no dia 24 de dezembro de 91. Era exatamente o dia do meu aniversário. Eu a considerei um presente de aniversário. Eu até na época disse para ela que Papai Noel tinha me presenteado com ela. Então começa uma longa história, tal e tal e tal. E nessa brincadeira eu estava divorciado, separado, mas não divorciado. Separado há pouco tempo, vivendo muitas aventuras esta mundana mesmo aí na história de vida. E ela entra ela também tem uma história de vida um pouquinho parecida com a minha, salvo o caso que ela não teve casamento na vida dela anterior. E daí então nessa entrada que ela entra na minha vida e na dela, a gente começa a ter muitos problemas, os problemas conceituais de um casal que não conhece Deus, que não está disposto a viver como casal, e se viver uma relação. Então eu costumo dizer que a gente teve uma relação que não era um casamento. E nessa relação conturbada, que era para contar um pouco, daqui a pouco vem filho, gravidez sem planejamento, e daqui a pouco eu começo a me sentir culpado porque tinha deixado o meu casamento de uma forma brusca. E daqui a pouco eu começo a pensar em voltar porque minha ex-mulher nunca deixou de gostar de mim na época. Enfim, aí começam aqueles conflitos que muita gente já conhece e que muita gente viveu isso. Quem vem de casamentos destruídos sabe bem o que é que eu estou falando. Aí daí então começa uma necessidade de começar a sessão dos perdões. Mas a gente, por falta de conhecimento, a gente começa a renegar esse processo. Bom, então, como o Luciene vai falar um pouco melhor sobre isso vai se alastrando, até que começa realmente um momento que começa a entrar o processo do conhecimento da necessidade do perdão. E quando esse processo começa a se iniciar, que é disso que ela vai falar já, aí a gente começa a implementar uma mudança comportamental no nosso relacionamento. E daí, então, nesse mesmo momento, eu começo a conhecer Deus, começo a praticar o Evangelho. Aí depois vem, a gente vai começar mais um pouco mais na frente, Casados para Sempre, entre outras tantas coisas que a gente viveu, que a gente foi aprumando e reorganizando tudo isso. Mas é fundamental deixar bem claro que tudo só aconteceu por conta da aceitação de colocar o perdão como primícia na relação. Aí você vai falar um pouco aí, por favor. Boa noite, gente. Quando você nos convidou, Karine, para essa live, e logo após você me passou o banner, e aí quando eu fui ler o tema, né, porque você já tinha me dito que era perdão, e aí tinha lá a pergunta, perdoar? E eu disse assim, eita Senhor, foi bem assim que eu me senti exatamente no dia que aconteceu isso, né? José já deu um breve relato aí de como foi o nosso relacionamento no início. E nós já vivíamos junto, né? Por volta, acho que de uns 15 anos mais ou menos, 14, 15 anos, nós vivíamos juntos. E todo esse processo começou em 2005, né, lá atrás, quando nós somos todos pernambucanos, fomos morar em Pernambuco, passar um ano lá. Na Bahia, em Salvador. Em Pernambuco. Não, nós somos pernambucanos. Nós somos pernambucanos, morávamos aqui e resolvemos voltar para morar em Recife. E aí, todo esse processo começou lá, né? Em 2005, porque... Devido, como o José falou, ele já foi casado antes e ele teve... A minha sogra, toda a família de José tem um bom relacionamento com a ex-esposa dele. Então eu entrei assim na vida de uma turbulência de separação de Josué e é óbvio que eu não fui bem aceita, né? E eu não entendia o porquê.
Mas lá na frente eu fui entendendo, né? Anos depois eu fui entendendo, porque um pouco de rejeição, dessa aceitação, né? Diante da minha sogra, né? Mas não que ela me maltratasse, nada disso, mas eu sentia que havia, eu precisava conquistá-la. Então, às vezes, a gente como mulher, né, a gente como líder de mulheres, de casais, a gente vê muitas vezes essa dificuldade entre nora e sogra, né? E meu início foi assim, eu sempre quis ter uma sogra que fosse como uma mãe para mim. Então, em 2005, morando lá, eu decidi, assim, eu disse, Deus, o Senhor tem que me ajudar, porque eu quero conquistar minha sogra. Eu quero ter minha sogra como uma mãe. E aí, aos poucos, Deus foi me mostrando que isso aí vai para outra parte, né? Senão a gente vai se prolongar. E eu consegui, com a ajuda do Senhor, conquistar minha sogra, né? E glória a Deus, é isso que eu começo, que eu falo que iniciou o processo do perdão, né? Deus começou a trabalhar em mim aí. Eu nem imaginava ser cristã, ser evangélica. Quando foi em 2006, nós voltamos, não deu certo lá, nós voltamos para a Feira de Santana. E voltando para aqui em Feira de Santana, Josué, como ele falou, ele era um menino muito... Como é que você chama? Perturbada, conturbada. Muito atribulado. Atribulado. É que as mulheres únicas têm um negócio interessante. Quando elas dizem que são apimentadas, antes do casamento, ela diz, eu era uma mulher atribulada. Atribulada. Ela disse que eu era um homem muito atribulado. Eu gostei desse negócio. Assim... Melhor do que o outro nome era muito pesado. A gente vinha, o nosso casamento vinha numa sequência de muito adultério, muito mesmo. Né? Tinha momentos que José estava namorando com 2, 3 meninas e eu sempre descobria, né? Aquele radar que o Senhor nos deu, né, de mulher, verdade. Eu sempre conseguia descobrir antes mesmo dele falar ou de ter alguma insinuação, eu já percebia só pelo olhar dele que ele já estava envolvido com alguém. Então, em 2006, né, aconteceu uma situação muito difícil que eu tinha dito a ele, olha, se acontecer novamente, definitivamente eu não quero mais ficar casada com você. Realmente eu quero me separar. E de todas as vezes que a gente se separou, sempre fui eu, né, que diz assim, eu não quero, vai embora, você não tem jeito, aquele negócio mandar embora. Aí 2 dias, uma semana ia atrás de volta dele e trazia ele de volta para casa. Mas nesse ano, em 2006, aconteceu de uma situação que foi assim, a gota d'água, né? E aí eu disse para ele que eu não queria mais mesmo, e ele pedindo outra oportunidade, eu disse, não, eu não quero. Mas eu também não quero que você pegue suas coisas. Eu mesma arrumei as coisas deles com uma sexta-feira, arrumei a mala dele tudo, e disse, amanhã você nem dorme em casa hoje, você vai dormir na casa de um amigo dele, que eu não sei nem se ele está aqui agora, que chama-se Valdemir. Eu disse, Valdemir, leva teu amigo para a tua casa, porque eu não quero mais saber dele, nosso casamento acabou aqui. E fui embora para casa, peguei um táxi e embora para casa. Quando chegou, ele dormiu na casa desse amigo. Quando foi no sábado, ele chegou em casa e me chamou, e nós morávamos numa casa bem grande, né? E ele me chamou para a gente conversar e ele disse assim, olha, eu decidi que dessa vez eu não vou sair de casa. Eu não vou para hotel, não vou para casa de amigo. Eu quero só que eu vou ficar aqui em casa porque eu não quero ir para hotel. Aí eu disse... Parei, pensei, eu disse, pô, é o pai dos meus filhos, né? Mais uma vez foi a decisão minha da gente se separar. E eu disse, tudo bem, eu vou te dar 30 dias para você organizar a sua vida. Você vai ficar no quarto de Júnior, que era o nosso filho. Nessa casa que na época tinha 4 quartos, você vai ficar no quarto de Júnior. E eu vou te dar 30 dias para você alugar um apartamento ou uma casa, comprar o básico para você ir morar. Mas realmente eu não quero. E eu estava decidida, sabe? Decidida mesmo a não querer mais continuar o meu casamento. Porque eu já estava exausta de tanto desculpar e, na minha visão, achar que perdoava, né?
E Josué passava 2, 3 meses, 6 meses, voltava de novo a mesma prática. Mas aí, um belo dia, ó, nosso filho colocou aí, revelações, Josué Júnior. Nós vamos lhe preservar, meu filho. Vamos lhe preservar. Fique tranquilo. E aí, quando foi no 20º, para a gente adiantar, no 29º dia, pela manhã, eu estava dormindo, né? O Senhor me acordou, né? O Espírito Santo, que aí depois foi que eu conversando, contando esse testemunho, a minha sogra, ela me falou isso. Eu acordei toda suada, num calor, parecia que eu estava pegando fogo mesmo, assim. E eu acordei, assim, de súbito, chorando já, né? Porque num sonho eu estava... o Espírito Santo já falando comigo, né? Deus falando comigo assim no ouvido, que eu tinha que perdoar. Por isso que eu achei o tema, perdoar eu. Aí eu sentei na cama e dizia, eu perdoar? Perdoar o quê? E eu ficava, e aquela voz, era tão nítido, tão forte aquela voz no meu ouvido, dizendo assim, você tem que perdoar, você tem que perdoar. E eu dizia, eu perdoar? Perdoar o quê? Eu que sofri há 15 anos, ele só me traindo, ele isso, e vinha aquela voz, e eu chorava, chorava. E aquela voz dizendo assim, mas você sabia. Desde o início você sabia que ele era assim. Você queria mudar ele. E não é você que vai mudar ele. Quem vai mudar ele sou eu. E você vai perdoar. E eu disse, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E quando eu me vi, eu já estava lá na porta do quarto, onde ele estava dormindo, bati na porta do quarto, em prantos. E ele, o que foi que aconteceu? Eu disse... Eu quero falar contigo. Aí arrastei ele para o nosso quarto, sentei ele na nossa cama, em lágrimas, em choro, e eu não lembro muito bem o que eu falei, depois foi que ele me falou, porque eu estava tomada realmente mesmo, assim, numa emoção e no momento, e eu pedi para ele perdão, me perdoa, porque realmente, me perdoa de todas as vezes que eu te mandei embora, me perdoa, porque eu já sabia que você era assim, e eu quis tentar te mudar. E aí foi assim, palavras foram assim saindo, né, da minha boca. E aí a gente começou a chorar. E eu disse, eu te perdoo por tudo. E eu quero também te pedir perdão. Porque eu te tratei assim, porque eu sempre me fiz de vítima, porque eu sempre não é assim, porque eu sabia de tudo isso. E muitas vezes eu te culpei. E aí foram muitas coisas ditas naquele momento, e os dois começaram a chorar, ele começou a chorar também, e ele começou a me pedir perdão, e naquele momento ele disse assim para mim, que a partir desse momento, nunca mais eu vou te trair. Eu te dou aqui a minha palavra, eu te perdoo, mas nunca mais eu vou te trair. Eu vou só intervir, que coisa linda, viu? Até aqui já temos sido, com certeza, muito impactados pelo testemunho de vocês. E você mencionou uma coisa, irmã Luciene, que é muito sério, e parece que nós, mulheres, principalmente, nós temos essa tendência natural de querer mudar os nossos maridos, não é verdade? A gente tem essa coisa já da mulher de achar que os nossos maridos têm que ser exatamente como nós queremos. E outra coisa linda que eu acho quando você dá essa palavra, eu até conversei com você ao telefone sobre isso, é que você ainda não era uma pessoa cristã, mas você já era uma mulher sensível à voz do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que ali naquele quarto foi ele que te direcionou, que tocou em você e te trouxe essa realidade da necessidade do perdão na vida de vocês, não é verdade? Então, essa palavra que eu estou dando aqui é para quê? A cada dia a gente precisa aprender como casal que quem muda o nosso cônjuge não somos nós, né? É o Espírito Santo de Deus que faz a obra nos nossos corações. Ele muda o nosso marido, ele muda nós como esposas, né? Para melhor. Então, que coisa abençoada. Uma coisa também que a gente percebe aí, é quando você foi até ele e pediu perdão. Muitas vezes a gente que é magoado fica esperando que o outro venha pedir perdão. E na verdade, essa mágoa ela foi gerada não foi só de um lado, né? Então, não importa de onde vem o perdão, o pedido de perdão, né? Às vezes quem foi magoado é que precisa
que está com mais consciência da situação precisa chegar e pedir o perdão e dar oportunidade a iniciar esse feedback de perdão. Amém. Que o perdão, ele é... Luciene, sem perceber, ela naquele dia ela fez o que Mateus 6, 14, 15 diz. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Eu acho interessante, só para poder organizar um pouco o que ela falou na velocidade com a emoção, em 2006, exatamente depois de, como eu falei no início, que eu a conheci, nós começamos em 91, então em 2006, nós não éramos casados ainda. Nós vivíamos juntos porque nós tínhamos um conceito. Olha como é. Eu gosto muito de dizer para quem está nos ouvindo aí, eu me preocupo muito com esses detalhes hoje, por estar conhecendo e vendo a palavra de Deus. Eu me preocupo com alguns detalhes que tem casais que não são casados, mas vivem juntos. E considera isso um casamento. E é um ajuntamento com um projeto de casamento. Mas não é bem um casamento, porque eu tinha sido casado, eu tinha me separado, mas eu não tinha me divorciado. Por um conjunto de situações, que não vem ao caso aqui, relatar aqui agora. Mas, não é só pela questão do tempo, senão vai desvirtuado do tema. Mas, quando a gente, toda vez que a gente ia falar de casamento, que ela falava de casamento para mim, ela dizia que a gente tinha aquele conceito no nosso universo, que casado era aqueles que bem vivem. E no universo que nós vivíamos, era comum muitas pessoas separadas, vivendo com pessoas que já foram casadas também, todo mundo vivendo esse mesmo padrão, o conceito que nós vivíamos. Então era comum, todos os nossos amigos eram separados, e viviam juntos e eram felizes. Então o conceito de casamento nosso também era esse. E até 2006 também nós vivíamos assim. E quando ela começa essa sessão de pedir a mim perdão pela forma que ela se comportou comigo, ou seja, que toda mulher, quando ela conhece um homem, que ela é solteira, que esse homem vem de um casamento, normalmente elas querem ser, tipo assim, eu quero ser melhor do que o que foi a ex-mulher dele, para que não perca ele, até porque eu costumo dizer que a história que a gente conta, eu, no caso, contei uma história para ela, foi bastante convincente. Ela sonhadora, querendo um marido casar, toda mulher quer casar. Então, ó, que homem perfeito, como é que essa outra largou essa perfeição? Aí, resultado. Então, nesse universo de informações que ela teve de mim, ela dizia, esse é o cara. Então, ela começou a se submeter num processo de aceitação da minha prostituição, dos meus erros, dos meus pecados, da minha contaminação, fui contaminando ela. Eu era pior do que uma Covid na época. Fui contaminando. E ela foi... Só que quando ela caiu em si em 2006, parece a história do filho pródigo, ela vai e pede perdão. Perdão porque foi eu que lutei para ficar contigo, foi eu que briguei, foi eu que te amei mais do que o que você pediu, foi eu que forcei certas situações, porque ela forçou certas barras, eu querendo ir embora, ela me segurando ali pelo pé, pela meia e tal. Então, quando ela pede perdão por tudo isso, eu me senti, na verdade, ela se libertou. Olha que negócio interessante. Ela se libertou e passou a ser... Eu passei a ter um problema. Eu preciso ajustar isso. Olha como inverteu a polaridade. Porque sempre ela era o lado fraco da relação. Mas quando ela conseguiu pedir perdão, quando ela conseguiu olhar para mim e dizer assim, a partir de hoje, eu te perdoo por tudo que eu fiz tentando te prender, porque foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo, foi eu que te quis, eu fiquei assim, caraca, isso nunca aconteceu. E daquele dia em diante eu comecei a olhar para ela de uma outra ótica, de uma outra forma. E eu não sei, eu não posso dizer assim que foi tudo isso, mas isso foi muito forte a ponto que a partir daí desencadeou um processo novo, que isso resulta comigo começando a mudar em relação à forma de... Eu diminuí o processo de prostituição. Eu comecei a me sentir culpado de coisas que antes eu não me sentia culpado.
sabe? Eu comecei a perceber que eu fazia mal para ela. Poxa, eu não devo fazer isso. Eu no bar dizia, eu não devo fazer isso. Eu no reggae, eu não devo mais fazer isso. Não, desse jeito, mas não. Então, o perdão dela foi muito forte. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que tem muita coisa na vida da gente que a gente precisa começar, nós precisamos começar o processo do perdão, que é para poder libertar o outro. Então, a gente liberta o outro a ponto do outro poder começar um processo novo, uma caminhada nova. E no casal, tem muita coisa truncada exatamente pela ausência de alguém ter que começar. Eu não começo, eu não peço perdão porque ele não tem coragem de pedir, ou porque ela não tem coragem de pedir. A gente não está falando de confessar apenas porque numa relação conjugal, a gente sabe disso, que muitas vezes a gente tem coisas que foram vividas e que o outro não tem condição de ainda ouvir aquele problema de forma frontal para poder tomar a decisão de perdoar. Mas o perdão, me perdoa porque eu fiz algo que foi danoso, me perdoa porque eu fiz algo que foi perigoso, foi ruim para a nossa relação. Deus há de perdoar, mas esse conceito de começar o início do processo do perdão, eu acho que é muito importante. Então, em 2006, começou assim, esse processo. Pode falar, cara. É assim, o amor, né? Às vezes estraga, né? Amor demais com filho, estraga, às vezes, a gente colocando demais. E aí, às vezes, a gente tem que pedir perdão mesmo por, às vezes, passar por cima de coisas que não era para ter passado, né? E por deixar protelar alguma coisa, por querer proteger demais. Foi o caso dela, que ela disse que, né, ela que foi atrás. Mas é importante, né? Iniciar, perceber esse processo, o passo que ela deu foi muito importante, ir lá e iniciar o processo do perdão, isso é muito importante. E irmão Josué falou uma coisa aí, eu queria que todos que estivessem nos ouvindo, né, se puder até anotem, o perdão, né, liberta o outro. Isso é muito forte, meu irmão, porque a gente muitas vezes deixa de perdoar o nosso próximo, seja esposo, seja amigo, parente, porque a gente acha que só vai estar beneficiando, que a gente vai estar beneficiando apenas o outro. Mas o perdão, a gente sabe que ele é recíproco, né? Ele liberta o outro, mas ele abençoa também a nós também. No momento que a gente pede o processo, perdão, a gente é libertado. E isso, a gente é libertado e a gente ajuda o outro também a se libertar das suas amarras, né? Que bênção. E tudo a gente percebe quando, lá no início fala, né? Que a gente erra por não conhecer. Quando a gente passa a conhecer o propósito, a gente começa a acertar. A gente conhece o que é o perdão, a gente percebe que o perdão é libertação, a gente começa a querer perdoar, né? E não deixar encobrir, não deixar nada encoberto, mas sim revelar e pedir perdão e perdoar e deixar tudo claro. Amém. Podem continuar. E o interessante nisso tudo, Kaline e João, é que assim, a gente acha, né, que o perdão é só para quem é crente, né? Quem é evangélico. Não, o perdão é para todos, né? Porque é uma decisão. Então, esse processo, como o Josué falou, desencadeou nas nossas vidas, né, um olhar diferente para o outro. Não só para nós dois, né, mas para os nossos filhos, para as pessoas que conviviam com a gente. E em 2009 começou o processo da gente com Deus, né? Nós começamos a mudar, né? Vamos colocar Deus na nossa relação, no nosso casamento. E a gente começou a ir para a igreja. E 2011 a gente foi para a Batista Central, né? Nos convertemos lá, aceitamos Jesus, né? Ele fez o chamado, nos chamou, porque é Ele que nos escolhe. E a partir daí começou esse processo, como o José falou, a gente foi fazer Casados para Sempre, né? Que eu aconselho quem está aí de casal e que queira que faça, porque é um curso maravilhoso. Você aprende muito como casal e aprende muito de convivência. Então foi muito bom isso. Logo na primeira lição, que é a aliança, né?
a gente viu que a gente vivia em fornicação, na verdade, né? A gente vivia um relacionamento que não era casamento. Deus não estava no meio de nós, né? Jesus não estava no meio de nós. Mas só uma coisa, amor, só para pontuar uma coisa interessante, é que em 2006, quando ela fez esse processo, que começou todo um novo processo na nossa vida, veja o perdão, o que é que faz? Eu me senti tão sujo que eu entendi que eu precisava consertar essa relação, primeiro com o divórcio. Eu disse, eu preciso me divorciar. Porque eu era atrelado ao meu antigo casamento, apesar de não termos nada, mas tinha uma falsa esperança, tanto minha como da minha ex, de um dia haver uma pequena, remota possibilidade de a gente se reencontrar no infinito da matemática e nos refazermos. Então, olha só, porque nós temos uma história, eu e a minha ex, de amizade de vizinhos. Então, existe mais uma amizade pessoal por trás, de conhecimento, que juntou-se com uma relação e foi se perpetuando essa coisa de dívida, de separação. Bom, aí em 2006, quando ela pede perdão e começa esse processo, eu começo a me sentir que eu tinha uma dívida, que até então eu não ligava para isso. Aí eu comecei com esse processo que todas as vezes, todos os anos praticamente, eu ia no Recife e sentava com minha ex para a gente se divorciar. E terminava não tendo coragem de ir adiante com o divórcio. Porque a gente terminava almoçando, jantando, conversando, deixava para depois. Eu me sentia culpado por querer forçar uma situação de um divórcio. Depois dessa história do perdão, eu me libertei a ponto de ir no Recife, conversei com minha ex, disse a ela que estava tudo errado, que a gente tinha que se libertar. Meu perdão começou para lá também. A gente precisa se libertar um do outro e tal. Nesse negócio a gente vai se divorciar. Pedir perdão para ela, pedir perdão para a mãe dela, pedir perdão para a família. Não era nem cristão ainda. Mas veja o processo de perdão dela como começou. Aí eu pedi perdão para a mãe dela, para o pai dela, para os irmãos dela, pedi perdão para ela, pedi perdão inclusive para o ex-namorado dela, perdão para o namorado dela atual, dela lá, que estava vivendo ainda em função de um fantasma do ex-marido dela, tal, o resultado. E a partir desse divórcio, que saiu exatamente no final de 2008, eu me libertei completamente, eu fiquei livre para casar com ela. Mas até então, era só o divórcio. Aí a gente começa a frequentar a igreja, a começar a viver e colocar o evangelho nas nossas vidas. Aí vem esse processo que ela estava contando aí agora, que a gente começou a fazer o Casados para Sempre, ainda na condição de juntos. Eu livre de casamento, já separado e tal, mas a gente não era casado ainda. Você que era isso que eu queria pontuar. E aí já no MMI, né, na primeira lição, a gente viu que a gente precisava colocar Jesus no nosso casamento, que a gente precisava oficializar isso aí, né? Dar testemunho de vida para os nossos filhos também, né? E aí, em 2013, nós casamos, né? Aí na Igreja Batista Central, o nosso pastor de família, pastor Denilton, fez nosso casamento. Foi muito lindo. Aqui, ó. Glória! Coisa linda os dois. E nosso pastor fez nosso casamento e aí só foi céu na terra daí, né? Então, foi maravilhoso. Desencadeou muitos perdões na nossa vida. Ele, ao processo disso, ele foi em cada pessoa que ele se relacionou, né? Que ele pôde ter oportunidade de falar, pediu perdão a essas pessoas, essas meninas. E aí foi só um processo. Então, assim, agora dizer assim para você, algumas pessoas podem estar perguntando, mas porque... Aquela velha pergunta, né? Porque não é minha história, é a história de vocês. Mas, para mim, foi fácil, eu posso dizer, a questão do perdão, porque foi uma coisa... Foi algo assim, muito lindo, né, que aconteceu, mas porque eu também me permiti isso, né? Eu me permiti. Então, eu fui lá e pedi perdão e eu não tinha noção, entendeu, Carlinhos e João? Eu não tinha noção do que isso ia desencadear depois, né? E é maravilhoso, todos que já viveram esse momento sabem que o perdão realmente é uma cura. Eu, no outro dia...
Na terça-feira, né? Meu dia na segunda-feira foi maravilhoso, parecia que eu estava flutuando. É uma coisa tão maravilhosa que realmente Jesus tira todo o nosso jugo mesmo, tira todo o peso aquilo ali. Ele realmente nos limpa, ele realmente nos purifica. E aí foi maravilhoso. A partir daí, começou um processo. Se eu disser assim, algumas alunas minhas me perguntam assim, mas e depois tu confiava? Não, eu ainda ficou algumas coisas, alguns traumas, né? Por exemplo, lugares que eu passava, que eu tinha visto, aquilo vinha na minha mente, mas verdadeiramente, quando Jesus me chamou e que verdadeiramente é ali naquele dia que eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser tua filha, Deus. Foi maravilhoso porque assim tirou todo o meu, toda aquela memória que eu tinha, né? Eu hoje falo sem dor dos lugares que eu vivi. Eu na verdade eu nunca fui uma pessoa de ir atrás do Josué nos lugares que ele estava. Eu tenho uma coisa muito que eu repito muito isso para as meninas, que a minha mãe me dizia, porque a minha avó dizia a elas: se no outro dia você for andar de mão dada com ele, então não vá fazer confusão aonde ele estiver com outra pessoa. Então, assim, muitas vezes eu via, né, quando eu descia embaixo de onde a gente trabalhava, tinha um barzinho assim que ele ficava com as meninas, a namorada e tal. Eu simplesmente descia e ia para o outro lado. As meninas diziam, vai lá, quebra a mesa, faz isso, faz aquilo. Eu disse, não, porque no outro dia eu vou estar aqui com ele, então a vergonha vai ser minha. Então eu tinha autoridade para no outro dia sentar com ele como esposa dele, né? Não como aquela barraqueira, aquela esposa tal. Então eu nunca fiz isso, nunca fui atrás dele, em lugar nenhum, né? E então a gente tinha por isso que eu acho que ele tinha essa confiança que eu não fazia isso, né? Então, acho que por isso, tudo isso nesse dia, a minha decisão de não retornar, não continuar o nosso casamento. Então, acho que Deus, o perdão, ele vem como um propósito muito grande da parte de Deus para a nossa vida. Porque se Deus não tivesse propósito em nós dois, né? Porque Deus tem propósito em todos nós. Deus tem propósito nas nossas vidas, seja a gente casado, seja a gente solteiro ainda, né? Mas Deus tem propósito. E hoje a gente não estava vivendo, né? Tudo isso que a gente vive, a restauração do nosso casamento, nosso filho, coisa mais linda do mundo, casou, vai fazer 2 anos, com uma menina abençoada, a Anne Caroline, que é nossa filha também. Então, assim, foi maravilhoso. Tudo isso, o perdão desencadeou tudo isso que nós vivemos hoje, né? Nosso casamento, a nossa vida com os nossos filhos, nossos familiares. Então, maravilhoso. Amém. Que coisa linda a gente ouvir esse testemunho de vocês. E você pontuou uma coisa, irmã Luciene, que é muito importante, é que quando a gente perdoa realmente de coração, aquela situação não machuca mais a gente. A gente vai lembrar, a gente pode até lembrar, né? Ah, eu passei por isso aconteceu na minha vida, mas não vai gerar mais aquela dor. Porque quando a gente não libera o perdão, enquanto a gente não libera o perdão no nosso coração, a gente sente dor, né? E dores que tem pessoas que geram muitos outros problemas, né? Na área emocional, na área física, por conta da falta de perdão. Então, Deus nos chama a perdoarmos e Ele próprio é o maior exemplo, né, de perdão em nossas vidas, porque Ele olha para a gente, nós que somos imperfeitos, cheios de pecado, Ele nos perdoa e Ele não vem mais, não vive mais lançando essas coisas erradas que nós fizemos em nosso rosto, não é assim? Deus, Ele nos recebe, nos perdoa e não lança mais em rosto. Então, eu queria deixar essa palavra também para todos que estão nos assistindo, né? Vamos decidir perdoar, né, irmã Luciene, irmão Josué? Que o perdão liberta, né? O perdão cura, não é isso? E traz muitas outras coisas também. Quer falar, João? É isso. O perdão, ele traz assim uma influência na vida de quem está próximo da gente, né? Ele modifica o nosso ambiente. É isso que eu queria falar.
Isso. Eu quero pontuar 3 coisas. Nesse processo de Luciene como um todo, muitas vezes eu escutei, e eu gosto de falar isso, porque eu sei, a gente que lida com casais, eu como líder, coordenador de líder também do meu máximo, eu percebo muitos os conflitos que existem nos casamentos, mesmo casamento de cristão, porque o casamento como o meu, histórias como a nossa, nós viemos do mundo, então nós tivemos uma carga de traição, eu tive muita traição, muita prostituição no meio da relação. Então o meu casamento tem coisas que se tirasse a prostituição, a traição, esse tipo de coisa, o casamento era perfeito, abre aspas. Nós não teríamos problemas, aparentemente. Como eu vejo nos casamentos de cristão, quando eu estou numa sala de aula com os cristãos, eu começo, ou um cristão me convida para conversar e tratar de problemas que ele tem na relação deles, eu volto para casa com ela e digo, mas minha filha, tu está vendo o conflito que esse casal está tendo? Como é que pode ter conflito nesse nível, nesse patamar? Mas Deus me ensinou, Ele tem nos mostrado que cada pequeno problema que ele é no casamento do outro, que ele é simples para o teu, para as coisas que vocês já superaram, que ele é simples para nós, ele nos deu o privilégio. Eu gosto de dizer isso muito para as pessoas. Eu não tenho nenhum privilégio porque eu pequei mais do que você. Eu não tenho nenhum privilégio por isso. Os meus pecados foram, de repente, até mais atenuantes, eram mais agravantes do que os seus, mas isso não me torna um pecador, uma pessoa que possa ensinar só pelo fato de ter pecado muito. Eu não tô um pouquinho melhor porque eu pequei muito. Não, muito pelo contrário, eu estou me permitindo, vocês estão se permitindo, e cada qual que se permitir vai crescer na palavra. Mas a gente começa a perceber que tem coisas muito simples no casamento, de problemas no casamento do outro, que graças a Deus, pelo aquilo que a gente viveu, pelo aquilo que a gente se permitiu se doar no Evangelho, que a gente pode orientar. Então, esses casais mais jovens, a traição, ele é muito forte, mas tem muitas coisas simples que eu vejo mulheres mandar seus maridos embora, que eu vejo maridos largar os seus casamentos com coisas que aparentemente para nós, que já estamos maduros e calejados em muitas coisas, a gente considera bobagem. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês que estão nos ouvindo, principalmente os casais mais jovens, que essas bobagens, essas pequenas coisas, elas são motivos de vocês se permitirem perdoar o outro. E tem coisas que são apenas falta de diálogo. Então tem coisas simples. Eu nunca imaginei que tem casais brigando por causa de pasta de dente. Acreditem. Aline, tu não quer ativar novamente os comentários, não? Vou ativar então. Tudo bem. Tem O pessoal estava pedindo que a gente desativasse. Eu acho que Eu vi. eles ficam bem tão bem no rostinho de vocês. Eu não sei, eu acho que foi por aí. Mas aí eu já ativei de novo, já ativei. Então tem casais que estão brigando pela pasta de dente. Tem casais brigando por conta da forma que o marido dirige somente. Ou seja, não tem traição, mas tem coisas que muitas vezes esses casais não conseguem conversar sobre esse tema, por causa de problemas de relacionamento com amigos do passado e amigas que não se conversam, não colocam na mesa as claras, ou alguém não consegue começar a pedir perdão ao outro por conta disso. Um dos temas mais fortes hoje, que tem trazido muitos problemas nas relações, é a prostituição eletrônica, né, virtual, que é as conversas no WhatsApp, é a pornografia sexual. Então, hoje... não só de homens, né? Não só de homens, mas como de mulheres também, sabe? Então, a gente precisa abordar esses temas e conversar francamente. Eu acho até que seria um tema para vocês aí tratarem em uma dessas lives, que a gente precisa tratar esse assunto com muita veemência. Então, voltando aqui à história, aos temas que eu estava falando, respeito, prudência e submissão. Luciene, ela teve uma coisa no casamento que é a submissão.
Mas não a submissão como muita gente ignora, diz que a mulher é submissa porque fica embaixo. Não, ela soube entender o processo da missão dela na relação que nós tínhamos. Então, ela se colocou na vida militar como um subtenente, como uma subpessoa naquela questão da missão. Eu preciso viver esse casamento, porque se vocês decidiram viver o casamento, a mulher tem que entender que é a missão dela nessa relação. Então, a submissão é que talvez vai fazer com que muitas coisas possam ser perdoadas através... A gente homem é bruto, não é não, João? A gente homem é bruto. A gente homem... eu gosto deixar de Deus agir, né? Senão... Eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar. Como é que é, João? Se a gente for querer agir pelo homem, a gente acaba fazendo o que não deve. Então deixa Deus agir. Aí eu gosto de dizer o seguinte, o cavalo, quem conhece um pouco de cavalo e gosta de cavalo, vai entender que cavalo, de vez em quando, tem cavalo que usa ferradura de alumínio. Mas o fato dele deixar de usar ferradura de ferro e passar a usar ferradura de alumínio, ele não faz com que ele deixe de ser cavalo. Ele continua sendo cavalo e continua dando coice. Então, a gente é preciso, às vezes, entender que a mulher, ela consegue colocar ferradura de alumínio na gente. Não, é muito interessante essa questão que o irmão pontuou, que é um tema ainda muito difícil de entendimento, muitas vezes, entre as mulheres, que é entender o que é a submissão, não é isso? Que não é estar por baixo, não é ser humilhada, é estar ao lado, é estar sob uma missão, não é isso? A gente fala disso também no MMI, né? No Casados para Sempre. Então é estar ao lado do esposo, né? Numa missão, uma missão que é dos dois, uma missão que é conjunta. Então, quando a gente consegue compreender isso, a nossa relação caminha melhor, né? O casamento caminha melhor. Pode continuar aí, meu irmão. Eu quero agradecer as pessoas que estão escrevendo coisas aí, mas eu não estou conseguindo ler tudo, porque eu estou concentrado aqui, inclusive. Eu tenho um problema estético. Alguém está dizendo, a Lu está dizendo aqui para a gente, principal problema do meu casamento é a falta do diálogo, que o irmão até apontou sobre diálogo, não foi? Isso. Eu gosto de dizer o seguinte, nós estamos num momento, eu e Luciene, que nós a nós gente... tínhamos isso também, né, amor? Desculpa. A gente tinha, a irmã aí está perguntando, às vezes a gente tinha também esse problema do diálogo mesmo, né? Aqui o diálogo existia assim, era Josué só que dialogava, sempre era ele, tudo era sempre ele. Mas, glória a Deus... Era assim, eu falava, ela escutava, aí depois invertia. Ela escutava e eu falava. Vocês são ótimos. Glória a Deus, hoje a gente consegue ter essa sintonia, né? Já há muito tempo sobre a questão do diálogo. Tem alguns momentos que a gente tem que ser muito sábia, mulher. Eu acho que isso acontece aí com vocês também, Kaline, com todas nós mulheres sábias, né? Tem momentos que a gente realmente tem que calar, ouvir, e aí, que tem hora que dá vontade de gargalar mesmo, assim, né? Dizer, será que não tá vendo que não é por aí? Mas aí a gente usa sempre o quê? Espírito Santo de Deus, né? Vem sobre mim, me dá domínio próprio e me dá a oportunidade de conversar sobre isso. E passa. E às vezes no mesmo dia, outro dia, 2 dias depois, o Espírito Santo vem e às vezes ele mesmo vem tocar nesse assunto e nos ouve. E aí o diálogo acontece, né? Durante muito tempo na minha vida, eu tive um momento meu que eu fiz um propósito com Deus, jejum mesmo, para melhorar o meu domínio próprio. Porque acreditem, eu acho que eu só tinha um demônio próprio. Mas não era o demônio que habitava em mim. É que eu criei um demônio próprio. Rapaz, era interessante. Eu quero falar com vocês que estão nos ouvindo aí, que nós temos uma natureza, cada um vem de suas casas com suas malas. É interessante como a gente consegue ser amigo do outro, na rua, no trabalho. Essa história que assim, existem amigos que é melhor do que irmãos. É lógico,
o amigo não conheceu você, não viveu com você 30, 40 anos da tua vida, vai morar com ele 40 anos para tu ver se ele vai te suportar. Então, e outra coisa, quando o amigo está chateado, a gente conhece o amigo no trabalho, dá 2 gritos nele, vai para casa, ele não vai ver a gente. A esposa, o marido vai ver a gente. Aí quando a gente sai de casa, a gente começa a ter esse conflito, porque ela tem os problemas da natureza dela, eu tenho os meus. E a gente começa a viver isso e a gente quer implantar as nossas personalidades dentro do nosso território, que é o nosso lar, que é a nossa casa. Aí começa esse conflito. Então, lá atrás, eu tive muito problema exatamente por conta disso. Porque eu queria que a extensão da minha família paterna, eu pudesse dar continuidade aqui dentro de casa com ela. Só que é o seguinte, na minha casa, minha mãe cozinhava, eu chegava em casa, estava a comida pronta, eu ia jogar bola, ia para a rua, ia fazer isso, aquilo, outro, trabalhar, chegava só para comer e saía. Aqui não, eu tenho que dar satisfação à minha esposa. Então, o nosso grande problema começa por aí. Então, a gente teve que se perdoar nesse sentido, de começar a tratar desse assunto como tema de nosso casamento. Eu entender que a mesa, que eu não ajudava ela a tirar para lavar, que isso incomodava ela a ponto que eu achava que isso era uma obrigação dela. Então, mas não se tratava só de uma obrigação dela como dona da casa, mas eu poderia ajudar, mas entre ajudar, mas ouvir e conversar sobre esse assunto, que o grande problema é que a gente às vezes não quer conversar sobre esse assunto e não quer pedir perdão. Eu tive que pedir perdão a ela porque eu não lavava prato, eu tive que pedir perdão para ela porque eu não forrava, não varria a casa, eu tive que pedir perdão para ela por onde eu colocava as toalhas. Eu colocava as toalhas nas cadeiras, aqui, em tudo que é lugar. Tive que pedir perdão a ela por isso. João então, disse que a lista tá grande. João falou aqui que a lista foi grande, né, irmão José? A lista de perdão. E a gente percebe A gente isso. já está finalizando, né? Então, eu queria só... Infelizmente, quando a coisa fica boa, aí começa a pensar em terminar. Fale mesmo. Eu queria mandar um beijo aí para todas as minhas meninas, né? Minhas meninas, sabe? As minhas líderes que estão aqui, entraram aí para assistir isso aí. Todas elas já conhecem o nosso testemunho. Eu quero mandar um beijo para todas. Estou vendo que tem pessoas aí até de Recife aí. E para todas as meninas, para Esther, que eu vi aí que ela fez um comentário, que foi uma aluna nossa, ela e o esposo. São em Tucano. Abraço, Esther, abraço. Com a gente. Beijo para vocês. A minha líder linda também, de mulher única, está aqui também conosco. Eu só queria deixar uma pincelada aqui com relação a lembrar que casal, né? Fala de 2, né? Tem o terceiro que é Deus, né? Que a gente tem que estar ligado. E quando a gente, os dois, vê isso, que a nossa união nos fortalece mais ainda, aí a gente trabalha, luta em prol disso, de estar sempre atento um ao outro, né? Na pia, um lavando o prato, o outro cozinhando, um limpando a casa, o outro limpando o banheiro, mas aquela união para fortalecer, não é isso? Agora a gente quer pedir a vocês, porque o nosso tempo já é bem curto, primeiro agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer a vocês, muito bom estar aqui com vocês, e pedir que vocês deixem uma pequena mensagem para todos que estão nos assistindo nessa noite. Tá, eu vou deixar como mensagem o texto de Mateus 18, 21, 22. Eu acho que ele se aplica bem à questão dos perdões, desse tema como perdão, porque isso é aquele texto que fala que quantas vezes devemos perdoar. Então, se você está casado, se você está numa relação e você tem problemas como todo mundo tem, eu quero dizer para você, graças a Deus, que tua mulher está viva e teu marido está vivo, e você vai continuar tendo problemas. Porque quando ele morreu, ela morreu, os problemas acabam. Pelo menos para você em relação a eles. Mas é preciso que, se você quer viver, você coloque esse versículo em prática quando os discípulos perguntam a Jesus quantas vezes devemos perdoar. Então você faz esse múltiplo de 7 vezes 7 vezes 7, 7 vezes 7. Aí você vai perguntar, não é se ela ou se ele te perdoou, é se você perdoou o teu cônjuge essa quantidade de vezes. Então essa é a mensagem que eu deixo
para todo mundo. E quero também agradecer a vocês e parabenizar vocês, que eu conheço o teu filho e o casamento dele, a tua nora, são maravilhosos. Então é fruto de um casal que vive tudo isso em casa, tá bom? Amém, Deus abençoe também. amém. Obrigado a todo mundo. Muito obrigada, Muito gente. obrigado. Deus esteja Obrigada a abençoando a todos vida de vocês. vocês. E olha o nosso sorteio lá, viu, gente? Sorteio do amor.